No episódio de hoje do nosso Quadradinho, você vai conhecer as patinadoras brasilienses que foram convocadas para a seleção brasileira e dão um show de equilíbrio. E nosso Distrito Federal esconde cada coisa. Já ouviu falar no Museu do Piano? O projeto é o único do gênero no mundo e fica aqui na nossa cidade. E a gente também te leva para um passeio pelo primeiro Cat Café de Brasília, um ponto de encontro dos amantes dos gatos. E você sabia que o Cerrado também dá vinho? Uma vinícola no Lago Norte já produz um rótulo 100% natural e está aberta à visitação. E por fim, fomos levar o nosso carinho a um dos abrigos de idosos mais antigos da capital. Tudo isso você confere agora, no nosso Quadradinho. Coordenação motora, postura, equilíbrio e capacidade de concentração é o que as jovens atletas da patinação artística de Brasília têm de sobra. Tanto que foram convocadas para a seleção brasileira e já representaram o nosso país nos Jogos Sul-Americanos dos Esportes sobre Rodas. E elas ainda têm um mundo para conquistar, com suas piruetas e saltos em coreografias de tirar o fôlego. Eu tenho duas filhas, a mais velha começou a patinar com 5 anos e eu tenho uma outra filha mais nova que seguiu os passos da irmã. Então elas se encantaram com a patinação e não querem largar nunca mais. Uma patinação artística é um esporte que une técnica e beleza. Consiste em fazer uma dança com bastante leveza sobre rodas. Então, as atletas de patinação elas têm que unir tanto a leveza como a força para poder fazer os giros, os saltos. Quando a pessoa chega aqui iniciante, ela começa a fazer toda a didática de se equilibrar nas rodinhas e tudo, aquela parte básica, né? Depois, com o tempo, vai passando para a questão técnica, para os carrinhos, para movimentos um pouquinho mais complexos e unindo também uma música, uma coreografia, um figurino bacana. Eu tinha uns 7 anos, aí estava tendo aula no ginásio, onde tem as competições de brasiliense. Aí eu vi umas meninas patinando, eu achei muito legal e pedi para meus pais. Aí eles apoiaram e me colocaram e colocaram a minha irmã também na patinação. Então foi assim que a gente foi pegando jeito por isso. Tava eu e minha irmã aqui no clube, aí a gente tava passeando mesmo e a gente viu pessoas patinando, a gente achou muito interessante. E a gente falou, por que não, né? Tipo assim, ter uma experiência dessa e ver como é que acontecia. E a gente começou. Faz 11 anos que a gente patina. Na patinação a gente tem assim, nas competições, a gente tem os elementos técnicos que são obrigatórios daquela categoria, né? Então as pessoas têm que fazer alguns elementos técnicos. E tem a parte que a gente chama de componentes, que é onde tem a performance, né? Que é onde o atleta conta a história, né? Da sua coreografia que ela está patinando, que tem a parte também de coreografia em si, como o desenho da coreografia na pista. Então a gente tem essas duas partes, a parte técnica e a parte de componentes que a gente chama. Eu comecei a patinar, se eu não me engano, foi com 6 para 7 anos, foi aqui mesmo, em Brasília, e a patinação tornou, assim, a minha vida agora. Tudo
pra mim é patinação. E o que eu mais gosto desse esporte é realmente a junção do esporte, né, da preparação física, do exercício físico, com a dança, com a arte. E é por isso que eu sou completamente apaixonada por isso. Todos os dias, praticamente, a gente brinca que nós treinadores somos um pouco de tudo, né? A gente vira nutricionista, psicólogo, até educador da escola, porque às vezes até perguntas de escola nós fazem. Então essa parte emocional a gente vem trabalhando durante os treinos, né? Aconteceu alguma coisa específica naquele treino, a gente senta, faz uma conversa, ou a gente vê que a pessoa está muito estressada, ou a pessoa está muito cansada, a gente chama, faz uma conversa, faz alguma preparação em grupo, a gente faz definição de metas. Os técnicos vão treinando as atletas de acordo com o desenvolvimento delas. Então, mesmo uma atleta muito nova, se ela tiver um perfil, uma facilidade para determinada modalidade da patinação artística, ela vai sendo trabalhada nesse aspecto. Estou me preparando bastante emocionalmente para poder ir bem e com a mentalidade de ir bem. E os treinos também estão bem fortes. Eu e minha irmã, a gente treina junto, eu sempre tô ajudando ela, tipo, eu arrumo ela para as competições, eu faço tudo. Sempre que dá, eu tô ali com ela para ajudar. A gente treina sempre, todos os dias, são 2 horas, 1h30 os treinos, sempre de segunda a sexta e aulas particulares também. Eu treino 2 ou 3 horas por dia, dependendo do dia. E daí tem as modalidades, que cada dia tem algumas. De forma básica, a patinação tem 4 tipos de modalidade. Figuras, que consiste em você fazer um desenho no chão, seguindo aquele desenho. Então, é avaliada a habilidade da atleta nesse aspecto. Existem os livres, que são aquelas competições que têm mais saltos e giros, né? São as mais assim emocionantes de se ver, porque, né, precisa ter mais destreza no salto. Depois disso tem o free dance, que consiste numa modalidade da atleta dançar na pista, né? Então ela é uma modalidade com bastante giros, uma coisa mais arritmada. E tem também o solo dance, que consiste em a atleta fazer uma dança, mas que é igual para todas, e fazer aquele diagrama pré-determinado para a competição. Na primeira parte do ano a gente fica um pouco mais focada na parte técnica, porque elas ainda estão, né, entrando no ano. E na segunda parte a gente tenta passar um pouquinho mais para esse outro lado, para elas terem o completo da patinação artística, que é a parte técnica junto com a parte artística. Então a gente fez muitos treinos extras, né? E desde desse último campeonato que a gente até fez treino da seleção brasiliense. Então a gente juntou com atletas de outros clubes, junto com juízes também de Brasília, para dar um feedback mais preciso para elas, de julgamento mesmo. É um motivo de muito orgulho para a gente investe nas meninas desde pequenas, né? Aqui no Yacht Clube de Brasília nós temos mais ou menos 300 patinadoras. Então a escolinha de base é bem forte e quando as atletas começam a despontar e ter bons resultados nacionalmente e fora do país, é motivo de grande orgulho para o clube e também para a cidade, né? Eu já fui para alguns pan-americanos e sul-americanos. Eu já fui para Colômbia competir, eu já fui para Argentina. Sempre é muito bom, né? Você tem que sempre ter outras oportunidades de conhecer outras pessoas, de saber como é o patinar de outras pessoas e criar experiência para, tipo assim, para você levar para sua vida e, tipo assim, aprender com elas. E sempre é uma experiência muito boa, assim, poder representar o Brasil. Em 2019 eu fui vice-campeã sul-americana da categoria juvenil. Eu tive muita superação na competição. Então acho que foi uma experiência boa para mim. Até a hora delas entrarem na pista, a gente ainda pode fazer alguma coisa por elas. Quando elas entram na pista, a gente só fica lá como espectadora, né? E ali no cantinho da pista tentando dar um apoio emocional, né? De elas saberem que a gente está ali do lado delas. Então a gente vê o nosso trabalho sendo concretizado, né? E assim, mesmo quando elas não vão muito bem, ou quando elas erram, ou quando elas acertam tudo, sempre é muito emocionante, porque a gente vai passando na nossa cabeça a trajetória daquele ano e o que aquela pessoa fez para conquistar aquele lugar. Então é sempre muito legal, assim, é uma expectativa muito boa quando a gente está lá no cantinho da quadra vendo o resultado acontecer. São 3 minutos que a gente mostra os nossos anos de preparação. Então, tem que ter realmente muita concentração, a gente tem que treinar a concentração, que é muito importante. E é uma coisa que eu ainda, assim,
eu me surpreendo a cada competição, percebe? Acaba que a gente vai, a gente compete e nunca é do mesmo jeito, nunca a preparação é igual, mesmo que a gente treine, mesmo que a gente faça o nosso melhor, às vezes não funciona e eu acho que é isso, sabe? Ser atleta é ter que lidar com algum probleminha ou, enfim, seguir em frente. A patinação sempre foi muito forte na parte de São Paulo, né, e na parte do Sul também. E já vem uns anos que Brasília tem crescido. E cada vez mais a gente tem tido representantes de Brasília nesses campeonatos internacionais. Então, para a gente é um orgulho muito grande da gente estar conseguindo fazer Brasília crescer e ter uma visibilidade maior, tanto no âmbito nacional, né, como internacionalmente. Brasília está sendo um lugar assim que está dando muito suporte pra gente e eu tenho muito orgulho de ser brasiliense, ainda mais pela infraestrutura que a gente tem aqui na cidade. Eu participo da seleção brasileira desde os meus 11 e hoje tenho 19 e eu tenho muito orgulho assim de tudo, da caminhada e de ser atleta. Tinha tudo para ficar na Europa, mas não, fica aqui mesmo, no Núcleo Bandeirante. É o Museu do Piano. No acervo, exemplares originais dos séculos 19 e 20 e réplicas de instrumentos ainda mais antigos. Quem cuida de tudo é uma equipe super especializada que restaura e conserta pianos do Brasil inteiro, num trabalho difícil e de muita responsabilidade. Um museu assim não poderia ficar escondido. A gente foi lá para mostrar para vocês. Meu nome é Rogério Rezende e eu sou técnico afinador de pianos. E nós estamos na Casa do Piano, que também é uma loja, pois nós somos autorizados de pianos novos e trabalhamos com restauração e temos ainda o Museu do Piano. Este é o único museu de pianos itinerante do mundo. Bom, eu queria falar para vocês a respeito do Museu do Piano, como é que ele nasceu. Ele nasceu em função de que nós tínhamos já uma coleção de pianos. Eu fui comprando instrumentos antigos e fui fazendo uma coleção, 10, 15, 20, 30 pianos. Aí eu digo, e agora, o que é que eu faço com isso, né? Só para eu olhar e degustar? Não, eu vou oferecer isso para a sociedade. Então chegou a ideia de fazer um museu. Como fazer um museu? As pessoas vêm até o piano, isso é uma coisa tradicional. Mas eu preferi levar o piano para a rua e faço isso até hoje, através dos projetos que temos, um piano na bicicleta, um piano dentro da carreta, vários pianos. E ali a gente consegue contar um pouco da história do piano e consegue levar alegria e música para hospitais, shoppings, presídios, cidades históricas, entre outros. E o museu propriamente dito, a carreta, foi construída aqui por nós. Nós demoramos cerca de 4 anos para fazer. As pessoas vão encontrar aqui no Museu Itinerante tudo sobre a história do piano, como aconteceu. Desde 1700, que deu-se a criação do piano, né, até os dias de hoje, através dos exemplares que nós temos aqui, exemplares originais e também réplicas, construídas pela Casa do Piano. Eu quero apresentar para vocês aquele que é considerado o pai do piano. Este instrumento chama-se clavicórdio e ele apareceu no mundo lá pelos anos de 1400. E o piano efetivamente apareceu em 1709. Portanto, ele é de extrema importância para o mundo pianístico.
Estes adesivos que nós temos aqui dentro do Museu do Piano servem para explicar e contar a história da evolução do piano, a sua mecânica, as fábricas mais importantes do mundo, inclusive uma fábrica brasileira que aqui está, foi fundada em 1889 e durou mais de 100 anos, fabricando excelentes pianos, inclusive pianos de cauda inteira. Depois nós temos a primeira fábrica de pianos do Brasil, que chamou-se Nardelli, em 1891. Como nós recebemos muita gente aqui, não só em visita ao museu, mas também para compra de piano, restauração, este aqui tem sido considerado um local lúdico, porque tem o lado comercial, né, que é o de venda e a empresa, a vivência da empresa, sobrevivência da empresa, mas tem, se vocês perceberem, cheio de telas, né, que é a minha esposa que pinta, a minha filha que trabalha desmontando, montando, e a música sempre com esse ambiente lúdico que faz com que as pessoas se sintam bem quando vêm até aqui. Então, eu acho que aqui, não só os que trabalham, mas aqueles que também nos visitam, gostam desse ambiente. Eu diria que este aqui é o instrumento mais importante do museu, de todo o acervo que nós temos, que conta mais ou menos com 60 pianos, porque nesse piano aqui foi composto o hino de Brasília. Ele pertenceu à professora Neuza França, a qual eu trabalhei mais de 30 anos para ela, e ela tinha 4 pianos, e neste aqui ela compôs o hino de Brasília. Aqui nós temos uma peça raríssima, de 1897, chama-se pianola, e ela funciona com partitura de rolo de papel. Então nós temos uma partitura cheia de furinhos aqui, é uma tecnologia extremamente antiga, apareceu lá pelos anos de 1870, mais ou menos, e ela funciona mecanicamente. A gente senta, pedala, e ela pode tocar a música, que aqui está. Esta é uma pianola de 1932, portanto ela já tem um motor embaixo. Já não é necessário pedalar para que ela funcione. Liga na eletricidade e ela funciona. Este é um instrumento muito importante para o Museu do Piano, porque é uma réplica construída por nós aqui na Casa do Piano. E ele data de 1831 e foi fabricado através desta foto aqui por um suíço. Tem um desenho extremamente atual, digamos assim, né? É arredondado e é muito importante para nós. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns dos trabalhos que nós realizamos, especialmente para as embaixadas. Esta aqui é a Embaixada dos Estados Unidos, um piano de cauda inteira que demorou cerca de 11 meses para ficar pronto. Quero mostrar também parte da restauração. Esta é a minha filha, Veridiana, que está fazendo um trabalho de restauração de um piano de cauda. Então, é desmontado o instrumento, peça por peça, e um piano de cauda tem cerca de 12.000 peças. Ela desmonta a maior parte da mecânica e vai consertando, reparando. Aqui nós temos também uma mecânica de piano de cauda sendo restaurado. Este instrumento aqui pertence a um teatro do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, e está aqui desde setembro do ano passado. E esta reforma vai demorar cerca de 1 ano e 4 meses, mais ou menos.
Aqui já foram substituídos os martelos, né? As hastes dos martelos. Todo esse material vem da Alemanha. A gente compra a matéria-prima e beneficia aqui. E este é o funcionamento. Eu quero mostrar para vocês aqui o método de fabricação das cordas do piano chamado bordões. Aqui tem um material que é um cobre especial, e o aço, que é a parte interna da corda. Eu vou funcionar a máquina para que vocês tenham uma ideia de como é fabricada a corda. Depois de determinado o tamanho da corda que eu quero fazer, eu vou até a máquina e trabalho. Aquela outra máquina aqui é uma máquina de girar e virar o piano. Também desenvolvida por nós. Assim a gente coloca o instrumento na posição de trabalho para que seja desmontado. Este instrumento é Steinway Sons, acabou de ser restaurado pela Casa do Piano e é um instrumento que data de 1904. Portanto, é uma peça belíssima e raríssima. Eu quero mostrar para vocês um instrumento que acabou de ser restaurado. É um piano de 1918. Fizemos toda a parte externa da madeira e também a parte técnica, a parte interna. Teclado novo, cordas novas, madeira com essa laca. Esse é um produto diferente, né? Uma maneira de dar um brilho diferenciado. Não é um verniz comum, chama-se laca. Vai pedalar suavemente e eu vou tocando. Esse é o estúdio da Casa do Piano. Aqui nós temos uma rádio web, portanto temos instrumentos que são usados pelos pianistas que vêm até aqui para gravar e nós colocamos o material gravado no ar. No próximo bloco, os amantes dos gatos já têm um ponto de encontro. Vamos conhecer também um pouco mais sobre a produção de vinhos no DF. Você sabia que já tem vinícola no Lago Norte? E por fim, levar o nosso afeto a um abrigo de idosos em Sobradinho. O primeiro Cat Café de Brasília foi inaugurado recentemente e já mediou diversas adoções de gatos. A ideia do estabelecimento é unir duas paixões,
o café e os felinos, mas de uma forma bem cuidadosa. Quem ama gatos pode aproveitar o tempo que quiser, na chamada gatoterapia. Olha aí! Eu conheci um Cat Café em 2016, eu já tinha vontade de empreender, eu sou protetora já vai fazer uns 10 anos, né, na causa animal. Eu cresci com gato, a minha mãe resgatava gato, meu pai gosta muito de gato, e quando eu conheci o conceito de Cat Café, eu falei, é isso, eu já queria empreender com propósito, e vi no Cat Café a oportunidade de continuar na causa animal, mas também empreendendo. A Betina foi meu último resgate como protetora, foi final de 2019 e a Betina teve maus tratos, tudo indica que deram um chute nela e quebrou 3 vértebras da coluna dela, então a Betina é uma gatinha especial, ela é paraplégica. E eu tenho um outro gato que é o Teodoro também, já há 8 anos, que foi meu primeiro gato de resgate. Mas a Betina, pela história que ela tem, ela já é uma cat influencer, ela tem um Instagram e as pessoas conheciam muito a história dela. E foi uma homenagem, né? Uma homenagem e também uma representatividade de um gatinho paraplégico como embaixador do Cat Café aqui de Brasília. O Cat Café é um espaço que predominantemente tem o foco nos gatos, né? Na adoção dos gatos, na desmistificação de que o gato não é carinhoso, não é brincalhão. E também tem o espaço do café e no nosso tem espaço de loja também e tudo voltado na temática de gatos, tanto na decoração como nos pratos, nos talheres, na lojinha. O espaço da gatoterapia é o espaço onde os nossos gatinhos ficam. Nós demos esse nome, nada mais é que uma sessão de gatoterapia mesmo. São 6 a 7 gatinhos no nosso espaço. Todos são resgatados, estão aqui para adoção. Eles estão castrados, vacinados, com a saúde em dia. E a sessão de gatoterapia tem um valor de R$10 por 10 minutos. Esse valor ajuda a gente a manter eles aqui no nosso espaço. A partir do momento que eles vêm para cá, eles são responsabilidade nossa, né? Eles são de uma protetora aqui de Brasília, mas a gente dá continuidade no trabalho dela. O nosso processo de adoção, ele é feito pela protetora, né? Nós do Cat Café não fazemos parte, até porque esses gatos são de responsabilidade dela, nós funcionamos como um lar temporário. Mas preenche uma ficha, né? Chegou aqui no café, se apaixonou por algum dos gatinhos, preenche essa ficha, a protetora recebe a ficha, analisa, entra em contato com o futuro adotante, marca a reunião, pega fotos do lugar que o gatinho provavelmente irá morar para saber se é um lugar seguro. E alguns dos pré-requisitos é ser maior de idade, conseguir manter a qualidade de vida do gatinho. E a gente presta uma consultoria pré-adoção e pós-adoção também para ajudar na adaptação do gatinho no novo lar. Em 45 dias de funcionamento e em 45 dias, 50 já foram 15 adoções. O nosso espaço dos gatos é separado da área da cafeteria e da loja, é tudo isolado do teto ao chão de vidro. Nós temos uma pré-sala. Antes de você entrar no espaço da gatoterapia, você calça um propé para evitar a sujidade no espaço dos gatos, tem um espacinho para você deixar seus pertences. Não tem nenhuma chance de contágio, de pelo de gato voando, os gatos não estão em cima da mesa. É um conceito asiático, né? O Cat Café fora do Brasil, os gatos ficam soltos no ambiente, mas no Brasil não é permitido por causa da vigilância sanitária, mas é tudo bem isolado, bem limpinho e cada um no seu espaço. Tem espaço dos gatos e espaço dos clientes. A gatoterapia é maravilhoso também. Eu amei, assim, brincar com eles. Tanto é que eu repeti, né, que eu vim hoje.
A paisagem do vinhedo lacustre lembra da Serra Gaúcha, mas fica aqui no Cerrado, no Lago Norte. Eles já produzem vinhos naturais, promovem degustações e experiências, como participar de uma colheita, por exemplo. E aí, ficou curioso em provar? A gente ficou! A história aqui do vinhedo lacustre começa com o meu pai. 12 anos atrás, ele teve notícias sobre a técnica da dupla poda, que permitia a inversão do ciclo da videira e a produção de uvas aqui no Distrito Federal, na nossa região, no Planalto Central como um todo, né? Então ele foi atrás de pessoas que pudessem auxiliá-lo nessa jornada, né? Ele trouxe um profissional naquela época, o ano era de 2010, ele veio até Brasília, morou aqui na propriedade e então implementou o primeiro parreiral. Naquela oportunidade ele produziu uvas de mesa, ele fez a uva Isabel, né, que é uma uva americana, é uma uva que é polivalente, é uma uva que permite fazer vinho, permite vinho colonial, né, permite fazer suco, permite comer. E com o sucesso da uva Isabel, ele se animou e resolveu partir para as uvas europeias, as uvas viníferas, né? E então ele trouxe de avião algumas mudas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e enxertou aqui e plantou novas mudas de Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinotage, Merlot e outras experiências de Malbec, Pinot Noir, algumas uvas que não deram certo, fixando nas qualidades que nós temos hoje, né? Que são Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinotage, Merlot e recentemente enxertamos Sauvignon Blanc. Com esse sucesso da viticultura, então ele partiu para um próximo estágio que seria a vinificação. Fazia de maneira artesanal, com a intenção apenas de agraciar os amigos, ter uma atividade de fim de semana, né? E eu mesmo era um frequentador aqui de fim de semana, né? No ano passado, ele teve um problema repentino de saúde, então coube a mim dar continuidade aí, estávamos no meio da safra, né? Então eu tive esse desafio maravilhoso que foi dar continuidade a essa produção. Num primeiro momento eu vendi as uvas, né? Até então ter o desejo de dar continuidade a esse trabalho que ele fazia de uma maneira mais profissionalizada, com maior qualidade, com melhor assessoria. Tive a oportunidade de conhecer um enólogo, o Carlos Sanabria, que abraçou o projeto, gostou da ideia de termos um vinho aqui do Distrito Federal, mais especificamente do Lago Norte, né? E também aproveitando de um momento propício que foi, digamos, um orgulho brasiliense. As pessoas estão muito interessadas naquilo que acontece aqui na nossa cidade, né? Então, nesse contexto, nós investimos nessa ideia e temos colhido resultados interessantes aí com vinificação, viticultura e também enoturismo, né? Pela propriedade estar muito próxima da cidade, a gente tem recebido vários grupos de pessoas que são entusiastas de vinho, de agricultura ou da natureza em geral, para fazer passeios e aprender um pouco sobre viticultura e sobre vinificação. A produção de vinhos é um desafio, né? Ele exige muita paciência, exige muito cuidado, é muito meticuloso. Eu resumo assim que é necessário uma boa dose de amor para você conseguir fazer um vinho. Porque para você plantar uma videira, digamos, ela leva ali pelo menos 3 anos para ela estar assim preparada para produzir, né? E as primeiras safras normalmente não são uvas na qualidade ideal para a gente fazer um bom vinho, né? Então seria aí de 5 a 6 anos, seria um prazo que a gente deveria esperar para então conseguir vinificar pela primeira vez um vinho consistente, né? Então todo esse processo demanda esse tempo e digamos, essa obsessão, né, da gente conseguir esse resultado.
O processamento artesanal, ele tem assim ainda algumas paixões adicionais, que é o trato manual, o maquinário mais artesanal, a redução da quantidade de insumos que a gente acrescenta, a intervenção acaba se tornando mínima, né? Então, tudo começa na colheita, né? Desde a colheita a gente já tem que ser cuidadoso, né? O ideal é que a gente faça essa colheita aí no período da manhã, né? Aí 5 da manhã, 6 horas da manhã, quando o sol está bem calmo, né? Não está quente, para que a gente então não acelere o processo de envelhecimento da uva, né? De fermentação. Então, feita a colheita, a gente parte para o desengace, né? Que é a retirada do bago, né? Da baga da uva, do engace, que é aquele galinho, né? E aí depois o esmagamento, que aí a gente tem máquinas que fazem isso. E aí, então nós preparamos os primeiros mostos, né? Que é aquela mistura onde vão acontecer os processos de fermentação. Esse mosto é então transferido para os tanques de fermentação e algumas transferências de um tanque para o outro, que a gente chama de trasfega, são feitas ao longo de meses, né? Com a intenção de oxigenar o vinho, né? E a gente faz algum monitoramento das suas características, né? Esse processo todo é aproximadamente 6 a 8 meses, depende muito também da avaliação do enólogo, né? Se é o momento adequado para a gente engarrafar ou não. Aqui nós temos uma quantidade de videiras de pouco mais de 1.000 pés, né? 1.100 mais ou menos, né? É uma propriedade pequena que nos tem a vantagem de que a gente consegue cuidar, né, de cada uma delas. É quase um grande jardim. Eu costumo brincar aqui que cada videira tem seu nome, né? E com isso a gente consegue elevar a qualidade do produto, né? Por ser uma área plantada pequena. Então, essa área plantada de próximo de 1 hectare nos rende aí, em boa safra, cerca de 3 toneladas de uva, né? Que nos permite fazer aí aproximadamente 1.500 garrafas, se bem aproveitado, né? É uma quantidade considerável, mas para uma indústria não é uma quantidade relevante. Mas a nossa intenção não é, de fato, sermos uma indústria, e sim uma vinícola pequena, uma vinícola boutique, que as pessoas possam experimentar, vivenciar o dia a dia de uma vinícola, aprender sobre a vinificação e então provar de um produto único, autêntico, que só tem aqui, né? Feito com as nossas uvas aqui do Distrito Federal, fruto dessa origem familiar, de todo esse cenário, que torna a experiência de beber um vinho muito mais intensa, né, do que um rótulo de supermercado. No Brasil, nós temos 3 áreas de viticultura e vinificação, né? Tem a tradicional do sul do Brasil, né, que já ia assim, pelo menos 100 anos, né, que isso está sendo feito, que já tem um status bem profissional, uma indústria muito forte, né? Temos a viticultura tropical, né, que é na região do Vale do Rio São Francisco, que já existe um contexto também forte, já há algumas décadas eles já se instalaram por ali, né? E agora a chamada viticultura de inverno, que abrange aqui o nosso Planalto Central, né? Goiás, também as regiões mineiras ali, até algumas regiões da Bahia também estão vinificando, né? É um contexto bem recente, né? Digamos de 2010 para cá. Então estamos todos começando, mas com iniciativas bem poderosas, né? Frutos de bom investimento, de tecnologia interessante. Então eu estimo que em cerca de 10 anos nós atingiremos um contexto muito relevante de viticultura e vinificação no cenário nacional, algo que, por exemplo, a Serra Gaúcha levou 60 anos e a Serra Catarinense cerca de 20 anos, né? Então eu acho que em 10 anos nós estaremos no mesmo status que essas regiões. Você já visitou um lar de idosos? Para muitos é o único lugar possível para receber carinho e afeto. Nós visitamos um dos abrigos mais antigos de Brasília, o Lar São José, em Sobradinho, que atualmente cuida de 50 idosos que são acompanhados por uma equipe especializada em terapias ocupacionais. A Casa do Candango mesmo, propriamente, foi em 1961.
por um breve histórico, necessariamente. Os candangos, quando vieram para Brasília, para poder estarem na parte da construção de Brasília, eles começaram a se relacionar, começaram a ter filhos, e aí teve-se a creche da Casa do Candango, que fica na 603. Depois, quando esses candangos começaram a ficar mais velhos, grande parte deles também, desses não casaram, não quiseram ter filhos, ficaram, e contato também com seus familiares era muito difícil, né? Telefone, complicado, né? Enfim, perderam-se o contato com esses familiares e começaram a ficar velhos, e foi visto a necessidade de criar um abrigo para idosos. Grande parte desses idosos receberam casas aqui nessas redondezas de Planaltina e Sobradinho, e que foi decidido fazer a construção em 1973, a construção da Casa do Candango Abrigo, que hoje em dia nós abrigamos 50 idosos em situação de vulnerabilidade. Aqui desde 1973, em 61 nós criamos na 603. Então, desde 1973, nós temos aqui essa instituição, que é a Abrigo Idosos, onde nós damos todo o suporte, né, para eles. Quando eles vão para o hospital, nós chegamos a cuidar, enviar cuidadores. Aqui eles recebem toda a parte de moradia, a roupa lavada, a comida no horário, os medicamentos também nos seus horários específicos. Então, a gente tem toda uma atividade de vida diária ao longo dos dias, onde nós fazemos essas atividades com eles. Aqui nós temos essa ala do lado de cá, que fica à esquerda, são alas masculinas, e a ala da nossa direita, a primeira ala da nossa direita também feminina, e a nossa ala do canto masculina. Hoje nós temos 36 mulheres e 14 homens. Aqui nós temos a nossa sala de convivência, onde os idosos fazem as atividades deles. Agora mesmo nós vamos ter uma atividade com o capelão, que vai fazer uma oração com eles. Também fazemos aqui atividades de cinema também com eles aqui ao longo dos dias, ou então algum musical também. Aqui é uma parte bem dinâmica da casa. Eu só estou aqui porque eu quero, porque minha filha trabalha e eu estando lá, ela não quer trabalhar para não deixar eu estar. Se eu não gostasse daqui, eu não ficaria aqui. Eu gosto muito daqui, porque eles tratam a gente muito bem, são um pessoal bom, educado. Para mim, todos são meus amigos. Aqui se forma uma família. Eles tratam todo mundo igual. A casa de minha filha, uma casa, eu vou para lá porque lá é muito confortável. Lá tem churrasqueira, piscina. Aí eu, quando chego lá, meu genro faz churrasco. Eu vou para a piscina, mais minha filha. Aqui nós também temos alguns quartos que foram reformados, e logo ao lado nós também temos a parte da nossa equipe multidisciplinar que faz as atividades com os nossos idosos. Aqui onde fica a sala do fisioterapeuta e da nutricionista, que eles fazem as atividades aqui entre a parte da manhã e a parte da tarde, mas principalmente na parte da manhã. E aqui ao lado nós temos a nossa sala de psicologia e de terapia ocupacional, onde eles fazem algumas atividades juntamente com a sala de convivência deles, que ficava lá atrás. Hoje nós temos um convênio com o GDF, que nos auxilia, e estamos recebendo hoje R$149 mil, e quando a gente fala assim, soa como se fosse bastante. Não é reclamando, mas hoje em dia, a gente, se não fosse as doações das pessoas também, para nos dar suporte, a gente não conseguiria manter a instituição como um todo, né? Porque só para a folha de pagamento hoje está girando em torno de 126 mil, mais a questão ainda de fraldas, a alimentação dos idosos, né? Carne, mais de R$10 mil, a questão também de medicamentos. Então, hoje, para a gente, a manutenção é a parte do convênio, que é essencial para a gente, e também tem a contribuição dos idosos, que hoje em dia está girando em torno de 30 a 35 mil reais em média.
Então, a pessoa, para poder estar aqui conosco, para poder ser acolhido, ela tem que primeiro fazer inscrição até um centro de referência de assistência social e depois ele estará sendo avaliado pela equipe desse centro de referência para depois a gente fazer essa nova avaliação para ver se tem perfil para estar aqui conosco. Deixa eu dar uma risada, porque eu se eu não rio, vocês não ficam satisfeitos. E eu também, porque ri mesmo. Eu queria estar onde? Todos nós. Quem é que não quer ficar na casa da gente como eu vivia? E aqui as pessoas me respeitam, porque já sabem que eu sou quente mesmo. Pisou em mim, já pisou no meu calo, tem a resposta na hora e estou pronto, mesmo cega. Estou pronto para qualquer coisa. Eu vou cantar um pedacinho aqui para vocês verem como é que eu sou. Sou delegado, sem encrenca, eu não brigo. Se ninguém bulir comigo, não sou homem para brigar. Atrás da tronça não pode, mano, evite, tive que fazer bulir. A razão bulir contar, pra aqui, pra ali, pra lá. Eu estava com rosinha quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, vou lhe contar, tive que pegar nas armas, porque não gosto de apanhar. Aqui é onde fica a nossa parte mais sensível da casa, que é a nossa enfermaria. Aqui na enfermaria, nós temos 2 enfermeiras e 4 técnicas que trabalham entre a parte do dia e parte da noite. E aqui nós fazemos a administração dos medicamentos para os idosos, fazemos também a administração das consultas ao longo dos dias e os exames também. Cada medicamento dos idosos nós separamos por nome. Aqui também fica a parte de prontuários, onde todos eles, conforme vão fazendo as consultas e vão atualizando também, nós já vamos inserindo, de modo que nós já tenhamos o controle de toda a vida pregressa do idoso aqui, conforme vai acontecendo as atividades com ele dentro dessa parte de consultas e exames. Nessa parte externa da nossa instituição, nós temos essa área de lazer, onde nós fazemos alguns churrascos com eles, fazemos algumas atividades, onde as pessoas vêm fazer algumas atividades como músicas, cantarem. Para mim é uma experiência muito gratificante e que necessariamente muda o nosso perfil de entendimento da vida, né? De que se tudo der certo, necessariamente vamos ficar velhos, vamos ficar pessoas que uma hora ou outra a gente vai precisar do próximo para poder cuidar da gente. E se você não cuidar com amor, infelizmente, a coisa não acontece, né? Porque necessariamente ao longo dos dias são pessoas que precisam de cuidados, pessoas que têm cada uma as suas especificidades, já vêm carregando as situações da vida, alguns já são amargurados, outros já são muito alegres. Então, hoje em dia a gente tem um perfil de idoso que não são abandonados pelos seus familiares, mas são pessoas que a gente vê que a gente tem que dar o suporte ao longo dos dias, né? Principalmente com essa parte agora da pandemia, que foi muito complicado, tem que ficar longe dos seus familiares ao longo dos dias. Nós temos situações de abandono? Temos. Temos pessoas que não vêm ver seus familiares? Temos, mas é o mínimo possível aqui. Então, assim, de nossos 50 idosos, basicamente 5, 6 seus familiares não querem saber. Os restantes, os familiares são presentes, são pessoas que a gente pode contar ao longo dos dias, são pessoas que necessariamente estão constantemente conosco aqui ao longo do período. Ao longo dos dias eu aprendi a me adaptar, vi o quanto que é bom trabalhar nesse ambiente, o quanto que um abraço de idoso é importante para a gente. Quando a gente às vezes está um pouco cabisbaixo, que a gente vê ali, recebe um abraço, recebe um beijo de um idoso, digamos até mesmo um idoso chamando a gente de pai, isso para mim é uma coisa que não tem preço.
O nosso quadradinho fica por aqui, mas você pode rever todas as nossas reportagens lá no nosso canal do YouTube e acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui, a gente se encontra na próxima. Tchau!